Hoje eu quero falar 7 sinais confiáveis, e peço que você anote, de uma pessoa falsa. 7 sinais confiáveis de uma pessoa falsa. Por que é importante eu identificar uma pessoa falsa? Porque daí eu me desvio dela. Coisas erradas param de acontecer na nossa vida quando pessoas erradas saem da nossa vida. Não, mas eu não tenho nenhuma amizade. Todos nós temos amigos, familiares, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Então, a nossa vida está sempre cercada de pessoas. E nós precisamos identificar essas pessoas, não para, de alguma forma, rejeitá-las, ou de alguma forma, até mesmo violenta, agredi-las. Nada disso é necessário. Você só precisa orar e se afastar, talvez, dessa pessoa. E se não for possível se afastar, porque é família, então que pelo menos você tenha sabedoria com aquilo que você fala com ela, ou aquilo que você compartilha com ela, porque seus planos podem ser sabotados por pessoas falsas. Por isso, abra os seus olhos nessa mensagem. E o primeiro sinal de alguém que é falso, é alguém que é muito amável, ou podemos dizer até mesmo angelical. A pessoa parece um anjo, mas de anjo não tem nada. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 11:14, vá lá comigo, eles são muito bons, bons demais, para ser verdadeiros. 2 Coríntios 11:14 diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Parece ser bom, parece ser amável, querido, maravilhoso. Mas se você conhecesse o coração, ouvisse por trás das máscaras, você iria se dar conta que essa pessoa ela não é tão verdadeira como você pensa que ela é. As pessoas tentam nos enganar com um sorriso amarelo. As pessoas tentam nos enganar sendo boas e amáveis diante de todos. Mas o coração delas está contaminado. O coração delas é um coração falso, não é verdadeiro. A pessoa não fala com a verdade. O segundo sinal de uma pessoa que é falsa está lá em Juízes capítulo 16. Vamos lá? Juízes capítulo 16, verso 15 e 16. Uma pessoa que não é verdadeira, que é falsa, a história não bate. Como assim a história não bate? O que ela conta para você, o que ela fala para você, ela fala diferente para outro. Ou seja, é o tipo de pessoa que na sua frente fala uma coisa, mas nas suas costas fala outra. A história dela não bate. Daí você começa já a identificar. Você sabe que
uma das grandes frustrações que eu tive na minha vida foi um rapaz que há alguns anos atrás a polícia matou ele. Ele falava uma coisa, mas vivia outra. Só que eu, pela amizade que tinha com ele, eu não conseguia identificar o que os outros identificavam. Só que teve um dia que ficou muito aparente quem ele era, e eu confrontei ele. Ele chegou a morar dentro da minha casa. Nós acolhemos, ajudamos ele na época. E eu confrontei ele. E quando eu confrontei ele com a verdade, então eu descobri quem ele era. Ele saiu de casa, paguei 1 mês de uma pensão para ele parar, e se jogou no álcool, se jogou nas drogas, depois saiu da cidade, foi para outra cidade, e lá no Mato Grosso mataram ele. E eu concluo uma coisa, que quando alguém está próximo da gente, a gente demora a identificar se realmente aquela pessoa é quem diz que é. Todo mundo vê, menos a gente. Por que eu estou dando essa instrução hoje para vocês? Porque todos nós, eu e vocês, estamos cercados de pessoas todos os dias. Não só de irmãos da igreja, mas de pessoas daí do mundo. A própria família, parentes, amigos, vizinhos. E às vezes você compartilha de sangue doce, podemos dizer assim, e depois leva uma facada. A Bíblia nos diz em Juízes 16, presta atenção, verso 15 e 16. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força? Importunando ela todos os dias e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Dalila dizia que amava, mas ao mesmo tempo que amava, atava Sansão. Que amor é esse? Talvez você esteja num relacionamento, um namoro, um noivado, conhecendo uma pessoa, uma amizade. Só que a pessoa fala uma coisa para você e você vê outra nela. Você consegue identificar? Tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Não tenha grandes amizades com essa pessoa. Dalila não era quem ela dizia ser. Em terceiro, uma pessoa que não é confiável é muito boa em fingir, é artista, é dona do Oscar. E você tem que identificar esse tipo de gente. E eu vou lhe explicar por quê. Porque artistas que são falsos, que não são verdadeiros, que não são confiáveis, se você ter um grande relacionamento com eles, eles vão atuar muito perto de você. E vão atuar para todo mundo que estiver na volta deles. No entanto, eles não são quem dizem que são. Há pessoas que comem com você na mesa, olham para você e dizem que lhe amam, mas o seu proceder e as suas atitudes não são atitudes
coerentes. A vida que a pessoa leva não é coerente. Você quer identificar uma pessoa que é artista? Anda com ela e veja se ela é igual com todo mundo. De repente ela fala mal de você para os outros e fala mal dos outros para você. Quem fala mal dos outros para você, não espere que fale bem de você. Eu tenho para mim isso. Ou seja, precisamos ter cautela, sabedoria. Você que está aí ao vivo, você tem que ter cautela em quem anda perto de você, até com aquela pessoa que você senta para fazer negócio. Veja o horário que a pessoa chega. Veja se ela realmente é compromissada com aquilo que ela diz que iria fazer. Até quando você contrata um serviço, se a pessoa começa a enrolar você, porque pela palavra nós somos justificados ou condenados, a Bíblia diz. Quantos estão entendendo o que Deus está falando hoje? Em quarto lugar, em Mateus capítulo 23, vá lá comigo na Bíblia, Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. Eu tenho pavor de mentira. Parece que eu tenho alergia a mentiroso. Por quê? Porque o mentiroso ele se enrosca com as próprias palavras. Ou seja, às vezes uma pessoa é boa por fora, mas está podre por dentro. O diabo já entrou, já contaminou e já... Quando Deus me mandou pregar essa mensagem hoje aqui para vocês, Deus disse assim para mim uma coisa muito clara. Diga a eles para cuidarem seus amigos. Diga a eles para cuidar seus amigos. Eu sei que é muito complicado nós separarmos uma pessoa para amiga, mas nós precisamos entender que em meio a amigos, parentes, irmãos da igreja, no que for, Jesus disse, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Se você sabe que aquela pessoa da sua família é linguaruda, você vai lá e conta alguma coisa para ela? Você não é sábio. Ou é por acaso? Jesus disse assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Estão rebocados por fora, mas podres por dentro. No nosso coração, a verdade ou a mentira? No nosso coração, no nosso proceder, a verdade ou a falsidade? Deus tem tratado muito do meu coração em relação a algumas coisas. E Deus tem falado muito comigo em relação a uma vida totalmente sem enroscos. Bom, eu nunca fui de dar rodeios. Eu nunca fui de, sabe, dar um jeitinho na coisa. Sempre fui 880. Só que eu compreendo uma coisa, que à medida que a gente vai pegando experiência, vai aprendendo algumas coisas na vida,
a gente tem que cuidar para não ficar macaco velho. Como assim, pastor, macaco velho? Você sabe, o macaco velho é muito experiente. O macaco velho é muito inteligente. Só que tem uma sabedoria que não é divina. Tem uma sabedoria que é diabólica, que é essa do macaco velho. Você vai sabendo até conduzir algumas coisas. Só que isso não é de Deus, irmãos. E Deus tem falado muito ao meu coração, preto no branco. Preto no branco. Tudo às claras. Não tem o jeitinho, sabe? Tira o jeitinho fora. Se não pôde cumprir uma escala, então fale, eu não pude cumprir porque me atrasei. Não invente uma história mirambulante. Fale a verdade. Não enrole. Fale o que é. Não conseguiu cumprir um prazo? Fale. Eu não consigo cumprir o prazo. E fale o porquê. Hoje é tão difícil no mundo que a gente vive fazer qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de coisa. Porque as pessoas elas estão numa velocidade muito alta. E se você entra cru, eles podem pisar por cima de você. E se você quiser ir mais rápido, também é maligno. Então, você tem que ser do jeito de Deus, da maneira de Deus. Quinto sinal de uma pessoa que não é confiável. Uma pessoa falsa assusta e gera polêmica. Quer ver o circo pegar fogo. Conhece esse tipo de gente? Ele vai, cria todo o problema e depois salta fora. Ele vai, coloca um contra o outro e depois ele fica só observando, de camarote. Tem gente que é assim. Teve uma artista que cruzou assim nosso ministério há um tempo atrás. E eu sempre dizia para minha esposa, é impossível uma pessoa estar sempre metida em confusão e nunca ter culpa. É impossível uma pessoa estar sempre metida em confusão e nunca ter culpa. Você sabe que em uma empresa, certa feita, o irmão que trabalhava lá, naquele posto de gasolina, ele dizia para mim, pastor, fulano coloca intriga com todo mundo, e depois ele se aproxima do gerente. Então, quando ele se aproxima do gerente e tira o corpo fora, fica tudo armado e fica os outros como culpado e ele como inocente. É o tipo de pessoa que é falsa. Ela vem, semeia contenda e depois se retira. A Bíblia diz que Uzai, ele foi, claro, usado por Deus, mas ao mesmo tempo ele nos mostra como um conselho pode mexer com as coisas. Olha o que está escrito em 2 Samuel 17:8. 2 Samuel capítulo 17, verso 8. Eu já vou encerrar, mas é importante, eu vou ensinar para você ainda mais duas coisas muito importantes. 2 Samuel 17:8, continuou Uzai, bem conheces teu pai e seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada nos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra. Se Absalão fosse naquele momento contra Davi, teria derrotado Davi.
Mas Uzai estava infiltrado no meio do exército de Absalão. E fez com que Absalão conseguisse perder a única oportunidade de destruir com Davi. A única, depois ele não teve mais. Porque Uzai estava aconselhando o rei usurpador, de forma errada. Preste atenção, isso é muito importante. Cuidado com pessoas que semeiam contendas no seu casamento. Cuidado com pessoas que semeiam contendas na sua fé. Quanta gente sai da igreja por causa dos outros? Quanta gente sai da igreja por causa dos outros? Vem um e semeia uma contenda, e daqui a pouco vem outro e semeia outra, e não tem ninguém que é um bombeiro de Jesus para chegar lá e apagar todo aquele fogo. Os Uzais estão sempre no nosso meio, às vezes amando de Deus, porque Deus também desconecta pessoas da nossa vida, mas às vezes estão no espírito de Aitófel, como conselheiros malignos. Em sexto lugar, alguém falso mostra-se como uma vítima. Alguém que não é confiável é como uma vítima. Ou seja, nunca é culpado de nada. É impossível, irmãos, em uma briga, dizer que um apenas tem culpa, certo? É impossível. Até mesmo quando um casal, eles brigam, por mais certo que o marido esteja, ou por mais certo que a esposa esteja, sempre tem algo que os dois erraram. É por isso que nós temos que identificar esse tipo de pessoa, que é sempre inocente, ela nunca erra, ela nunca falha. Cuidado com o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é o espírito dominante. E para encerrar essa palavra, o falso amigo ou a pessoa que não é confiável, ela é amiga do teu inimigo. Não tem como uma pessoa ela manter uma amizade com o teu inimigo e que se diz teu amigo. Não, eu sou teu amigo, mas sou amigo do fulano também. Isso é impossível. Quantos estão entendendo? O amigo do teu inimigo é teu inimigo também? Mas profeta, eu não tenho nenhum inimigo. Você sabe que há pessoas que falam de você. Ou você acha que ninguém fala de você? Você acha que todo mundo gosta de você? É que nem eu estava vendo as crianças assistindo desenho e diz que alguém perguntou, né, que as meninas, quando iam ao banheiro, saía no desenho, né, da Mônica, saía floquinhos de algodão doce. Ou seja, eu entendo que nós precisamos discernir as pessoas que muitas vezes estão próximas de nós, ou com quem a gente compartilha algumas coisas. Cuidado com as pessoas que estão sempre ficando como inocentes e você sempre ficando como errado. Tem algo aí nesse mato. Amém? Tem bicho nesse mato. Fique de pé junto comigo. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te abençoar. Para concluir a minha mensagem, eu quero lhe aconselhar a uma coisa. Obedeça a Deus quando Deus falar com você.
que algumas coisas não podem ser faladas. Obedeça a Deus. Quando Deus falar para você que algumas coisas não podem ser compartilhadas, nem por meio das redes sociais. Você sabe que eu tenho aprendido uma coisa, eu já recebi muitos conselhos bons de pessoas boas perto de mim, e um dos conselhos que eu estava ignorando, mas que é uma grande verdade, é que os nossos planos e as nossas conquistas não devem ser muito compartilhadas. Nem todos se alegram com as suas conquistas. Nem todos estão no mesmo espírito que você. Você pode ter um coração enorme, mas há pessoas que o coração delas é muito, a mente delas é muito pequena. Elas não conseguem compreender algumas coisas. Então você não pode compartilhar. Às vezes uma foto que você posta com a sua família, você tem que ver se aquela foto ali vai ser bênção, ou se vai insurgir uma nuvem contra você de tempestade. Eu acredito que nós precisamos ser mais criteriosos com aquilo que nós falamos com os outros, com aquilo que nós compartilhamos. Esses dias eu fiquei impressionado com o negócio. Me entristeceu, sabe? Eu havia postado um vídeo que ele não havia nem começado ainda. Então tem um período de estreia, a oração do Salmo 91. E daí eu coloquei ali, já tinha 300 e poucas curtidas antes de começar, e um dislike. E daí eu vi ali no chat, quando o pessoal começou a pedir oração, e muitas pessoas pedindo oração, e uma colocou: mas que vivente é esse que deu um dislike e nem ouviu ainda o pastor orar? E aquilo ali me chamou a atenção. Como as pessoas muitas vezes elas passam por você apenas para lhe criticar. Elas nem lhe ouviram, nem lhe conhecem, nem sabem o que você vai fazer, mas algum que, sei lá, se me conhece, não me conhece, pegou e apertou dislike. Daqui a pouco eu vi um outro dislike, 2. Não tinha nem começado ainda. Puxa vida, uma coisa que vai abençoar a vida das pessoas, uma oração que vai ser só bênção, não tem nada de mal, jamais vai ser ruim para qualquer pessoa. Mas a mente do ser humano e o coração do homem, muitas vezes é mau, é muito mau. É por isso que você tem que cuidar daquilo que você fala, daquilo que você compartilha. Eu estou aprendendo a me policiar, até daquilo que eu falo, daquilo que eu deixo de falar, porque não é todo mundo que vai interpretar bem. Quantos estão recebendo essa palavra? Nós vamos fazer uma oração agora contra a inveja. Eu vou orar contra a inveja na tua vida, contra a inveja no teu trabalho, contra a inveja contra a tua família. E aprenda a identificar até onde você pode conversar com as pessoas ou não. E infelizmente, queridos, não é todos da tua família que dá para confiar, viu? É sério isso que eu estou falando? Não são todos os teus amigos que dá para confiar.
Não são todos os teus vizinhos e colegas de trabalho que dá para confiar. E na igreja não é diferente. É por isso que você tem que ter sabedoria. Você tem que pedir a Deus: Deus, me ajuda a conter essa língua que é indomável. A nossa língua bota tudo a perder. E eu digo às esposas que estão aqui, vocês têm que ter sabedoria naquilo que vocês dizem para os seus maridos. Porque vocês têm o poder, as mulheres têm um grande poder de influenciar os seus maridos para o mal. Como assim, pastor? Sabedoria. A Bíblia diz que com sabedoria a mulher edifica a casa. Se você sabe a reação que o seu marido vai ter com uma pessoa, você acha sábio falar algumas coisas para ele, que vão deixar ele bravo, que podem tirar ele da igreja, que podem fazer ele ter uma briga com alguém no outro dia ou no mesmo dia? Por isso tenha sabedoria e cuidado com o espírito dominante, que daí já é jezabélico, né? Amém? Quantos estão entendendo? Marido já não fala muita coisa, né? Ah, mas o homem conversa assim, pastor. Não, mas a mulher fala mais. E o homem algumas coisas não fala, mas a mulher fala. Então tenham sabedoria. Vocês podem comprar uma guerra dentro de casa, no trabalho, na família, por falta de sabedoria. Então tenham sabedoria. Amém? Olá, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja sobre ti e sobre a tua casa. O Senhor ministrou no meu espírito de fazer uma oração pela tua saúde, exatamente, uma oração exclusiva pela cura de todo tipo de enfermidade física ou emocional. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus é Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Ele tem o poder de restaurar a tua saúde. Ele é o médico dos médicos. Não importa o que você está passando ou que está enfrentando, de repente você está desenganado, Jesus Cristo tem o poder de restaurar a sua vida. E eu quero liberar alguns versículos sobre cura e depois estarei orando pela tua saúde. Quero pedir para você, coloca aqui nos comentários qual é o problema de saúde que você está enfrentando. E nós estaremos orando. Há poder na oração. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo restaura. Ele tem o poder de tocar no seu corpo físico e de restaurar você. Nada é impossível para Deus. E se você puder, deixa sua curtida aqui nessa oração e compartilha com 7 pessoas. E que toda maldade, toda enfermidade bata em retirada por 7 caminhos, em nome de Jesus Cristo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, para que você possa continuar recebendo nossas orações e palavras proféticas para a sua vida. Em Êxodo capítulo 23, verso 25 diz: Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Salmos 41, verso 3. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Salmo 103, verso 3. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Mateus capítulo 19, verso 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus Cristo pode restaurar a tua saúde. E eu quero orar por você nesse momento. Eu não estou aqui pregando religião. Estou falando de Jesus Cristo e da sua palavra. E certamente você vai ser abençoado. Por isso, abra o seu coração e permita com que eu ore por você. Permita com que eu abençoe a tua vida e declare saúde sobre você. Há doenças que também são espirituais. E certamente o nosso Deus tem o poder de te libertar dessa doença. Existem doenças físicas, existem doenças emocionais e existem doenças espirituais. Permita-me orar pela tua vida. E também, se a sua casa tem sido atacada com doenças, com enfermidades, quando um melhora, outro cai. Quando um se ajeita, o outro fica doente. Eu quero declarar saúde sobre a tua casa também. E gostaria que você compartilhasse essa oração com os membros da sua casa e colocasse essa oração um pouco mais alta aí dentro da sua casa, para que a presença de Deus toque no teu ambiente. Exatamente, nós vamos orar inclusive pelo teu quarto, vamos orar pela tua casa. E se há alguma coisa espiritual que está promovendo essas enfermidades físicas ou espirituais, nós vamos orar. E vamos mandar esse mal embora. Por isso, ore comigo e você pode fazer essa oração e colocá-la para ouvir quantas vezes você quiser. Eu quero orar agora por você e te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a porta dessa casa, sobre o telhado dessa casa, sobre este lugar que essa pessoa está. Eu abençoo este lar para que seja um lugar abençoado, para que a presença de Deus e a glória de Deus sejam bem-vindas. Espírito Santo, és bem-vindo agora, neste lugar onde essa oração está sendo ouvida. E na autoridade de Jesus Cristo, eu paraliso todo tipo de opressão espiritual ou de ação maligna dentro dessa casa e dou uma ordem na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo ao mal, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo, escuta aqui, mal. Pega tudo que você tem mandado contra essa casa e contra essa família e retira-te agora. Paraliso completamente toda palavra maldita dita contra essa casa, toda praga lançada ou obra maligna invocada contra esta família e cancelo completamente todo tipo de ataque espiritual contra essa casa, todo tipo de programação espiritual contra este lar. Quebramos maldições, quebramos sentenças malignas e decretos espirituais malignos. Eu abençoo agora esta casa, para que essa casa seja um lugar de saúde, seja um lugar de paz, seja um lugar de vida. Que este lugar seja um lugar da presença de Deus e que dentro deste lar haja harmonia, haja a graça abundante de Jesus Cristo, que haja salvação, transformação e mudança. E que a saúde física, a saúde emocional sejam plenas agora nessa casa. Senhor, como está escrito na Tua palavra, eu quero declarar, Senhor, a cura total. Em nome de Jesus Cristo, eu digo ao câncer, eu digo às alergias, eu digo às infecções, inflamações, dores no corpo, dores nas costas, dores nas juntas, rendam-se a Jesus Cristo agora.
todo problema no sangue, toda impossibilidade, até mesmo motora, eu digo, renda-se a Jesus Cristo. E declaro, Senhor, saúde, saúde plena, saúde perfeita, a restauração do corpo físico dessa pessoa, a restauração da sua saúde, a restauração das suas forças, a restauração, Senhor, do seu ânimo, em nome de Jesus Cristo. E aonde entrou um espírito imundo para atacar o corpo físico dessa pessoa ou para atacar ela espiritualmente, perturbando, trazendo distúrbios dentro dessa casa, eu digo ao mal, saia agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, saia. Quebramos completamente todo poder ou influência espiritual dentro dessa casa e oramos pela saúde perfeita e total, tocando no corpo físico, restaurando, cobrindo essa pessoa totalmente. Eu aplico o sangue de Jesus agora sobre o teu corpo físico e declaro pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, haja agora a cobertura sobre a tua vida, que o Senhor te cubra com o sangue dele, que o Senhor cubra a tua casa, teus filhos com o sangue dele, que nenhum tipo de obra da maldade venha prosperar dentro da tua casa, que dentro da tua casa haja muita saúde, haja muita vida, haja restauração total e completa. Eu oro pela restauração do coração, das veias do coração, a restauração do sangue, a restauração dos braços e todo tipo de impossibilidade motora. Agora, pelo poder de Jesus Cristo e pela autoridade de Jesus Cristo, eu quero declarar saúde, ser curado agora. Pelas suas pisaduras fostes sarados, que haja cura, cura nos teus pés, cura nos teus braços, cura na tua coluna, aonde há desgaste, haja reconstrução agora. Aonde há desgaste, haja reconstrução, haja restauração completa do fígado, dos rins, do pâncreas, do baço. Declaramos cura total e completa em todo o sistema linfático. Declaramos a cura, todo tipo de problema, Senhor, até mesmo de hormonal. Declaramos saúde e que haja um equilíbrio agora na pressão arterial dessa pessoa, haja a cura total e completa, a restauração total e completa onde houver feridas, onde houver nódulos, cistos, microcistos, nós declaramos renda-se a Jesus Cristo, declaramos saúde total e completa, Senhor, que a unção de Deus venha sobre essa pessoa agora, restaurando completamente ela, restaurando sua parte motora, restaurando todo o seu sistema respiratório, restaurando o seu corpo físico total e completamente, no nome de Jesus Cristo. Abençoamos tua vida. Também oramos aonde há enfermidades emocionais, em nome de Jesus, que haja cura agora. Toda ansiedade vai embora, toda preocupação vai embora, toda carga negativa dentro dessa casa ou sobre essa pessoa, nós damos uma ordem, seja removida agora em nome de Jesus Cristo. E declaramos a bênção de Deus sobre esse lugar, declaramos que a mão do Senhor está sobre esse lugar e que esta pessoa está recebendo alegria, está recebendo novo ânimo, está recebendo a vida de Deus sendo ministrada no seu ser interior, na sua alma, no seu espírito agora, que a unção de Deus te toque, que a presença de Jesus Cristo te toque. Toque-os com teu poder, Jesus, agora. Toque-os com a tua graça. Toda a fé que a pessoa está colocando em ti, que agora, meu Deus, ela receba da tua graça, ela receba da tua bênção, ela receba do teu toque. Toque-os com teu poder, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Você pode fazer essa oração quantas vezes você quiser. Eu gostaria agora, nesse momento, que você compartilhasse essa oração com outras pessoas. Jeová Rafá, o Senhor te sara, em nome de Jesus Cristo. Se você crê que Deus te tocou nessa oração, declare: eu creio. E eu convido você a orar comigo às 6 e 7 da manhã e 18 horas aqui no YouTube. Nós temos orado todo santo dia e muitos milagres têm acontecido. E profetizo que você vai dar o seu testemunho aqui para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Foi um prazer e uma alegria ter estado com você. E lembre-se, Jesus Cristo pode todas as coisas. Coloque a sua fé nele. Até mais.
Ore essa oração do Salmo 91 3 vezes durante 5 dias, para que todas as amarras espirituais contra a tua vida sejam canceladas. Diz assim o Salmo 91: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Iremos orar o Salmo 91 e eu peço a você que por 3 vezes, por 5 dias consecutivos, você coloque em oração, coloque no altar de Deus toda pessoa que estiver amarrada espiritualmente. Nós já lemos o Salmo, agora vamos orar o Salmo, para que através dessa oração, toda amarra espiritual na tua casa, tua família, sejam quebradas no nome de Jesus. Ore junto comigo. Pai, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo, eu oro em favor de cada pessoa que está crendo no Teu poder, que está crendo que Tu és um Deus de milagres, um Deus de sobrenatural, um Deus que vai além da medicina, um Deus que vai além do natural, um Deus que tem todo o poder para quebrar encantamentos, feitiços e laços que amarram a vida e a alma de uma pessoa. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa que com fé está orando junto comigo nesse momento. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós manietamos toda ação maligna que possa estar agindo contra essa pessoa. Toda ação maligna que pode estar amarrando nas finanças, que pode estar agindo no casamento ou na vida sentimental dessa pessoa. E eu dou ordem a toda amarra espiritual na autoridade do nome de Jesus Cristo, que seja rompida e quebrada agora. Senhor, a Tua palavra diz que a unção despedaça o jugo, e nós lemos no Salmo que Tu tens o poder de livrar do laço, de quebrar a amarra. Por isso, na autoridade da Tua palavra, no nome de Jesus, que esse laço de encantamento, esse laço que impede essa pessoa de romper, de ir para frente, de vencer, esse laço seja cortado agora. No nome de Jesus, eu dou ordem para que todo laço de enfermidade que age nos pulmões, que age no organismo, que age trazendo dores do corpo nas juntas, que esse laço seja quebrado agora. Na autoridade do nome de Jesus, damos uma ordem para que laços espirituais sejam rompidos e quebrados na autoridade do nome de Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, cancelamos a obra de bruxaria, feitiçaria, magia negra, magia branca,
que possa estar encantando ou agindo nesta família ou contra os negócios dessa pessoa. Eu dou ordem agora para que toda ação do inimigo contra a vida dessa pessoa, contra a sua casa, seja quebrada. Senhor, cada vez que ela orar, que laços estejam sendo quebrados, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo laço seja quebrado, todo laço seja desfeito, agora, na saúde, na família, no casamento, na empresa, na vida profissional. Todo laço seja quebrado agora, aonde estiver sendo feita essa oração, Senhor, e eu ligo como profeta de Deus, eu ligo, Senhor, esta palavra que eu estou dando 3 vezes por 5 dias, Pai, que haja um romper de cadeias, haja um romper de amarras, todo aquele que caminhar por esta palavra em obediência, que o poder de Deus entre em ação em favor de todas as áreas da vida dessa pessoa, e nós damos ordem para que tudo que na vida dela estiver trancado, amarrado, que não está indo para frente, haja agora um destrancar, haja um liberar, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro agora para que no nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo que foi mandado, que foi invocado para trancar as coisas, para amarrar as coisas, seja agora envergonhado e retire-se da vida e da família dessa pessoa. Todo espírito pago para trancar os caminhos dela, para bloquear as coisas dela, eu dou ordem: mal, acabou o teu poder, acabou a tua ação neste lugar, acabou a tua ação na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, eu dou ordem a toda obra maligna, cai por terra, no nome de Jesus Cristo, e que o poder de Deus esteja preparando um caminho para essa pessoa, um caminho de vitória, um caminho de milagres, um caminho de saúde, um caminho de rompimento, no nome de Jesus. Eu declaro vitória de Deus na tua vida, eu declaro saúde sobre o teu corpo físico, que toda infecção, inflamação, caroço, nódulo, cisto, microcisto, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, haja cura agora, haja milagre agora, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, para que a união dessa família se torne cada vez mais forte. Essa pessoa que está caminhando, Senhor, debaixo dessa direção profética nessa oração, eu oro para que a família seja restaurada, eu oro para que o amor aumente, eu oro para que a paz aumente dentro desse lar, eu oro para que a vida abundante do Senhor Jesus seja derramada sobre esse lugar, derramada sobre esta casa, derramada sobre essa empresa. Senhor, oramos também no nome de Jesus, para que toda porta que está fechada nos próximos 5 dias, que se abra, portas trancadas que se abram, laços que estão impedindo o negócio de acontecer, laços que estão impedindo portas de se abrir, laços que estão impedindo que vendas aconteçam. No nome de Jesus, eu oro agora para que haja um destravar, no nome de Jesus, um destravar. Senhor, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está orando, e nós declaramos o nome de Jesus, seja destravado, seja rompido, seja quebrado todo o mal que, como vínculo espiritual, está impedindo a conquista, está impedindo com que as coisas aconteçam. Senhor, eu declaro vitória de Deus sobre a vida dessa pessoa, eu declaro um liberar do Espírito sobre essa pessoa, no nome de Jesus. Senhor, também oramos para que a tua proteção esteja sobre essa pessoa, sua casa, sua família, todas as áreas da sua vida, que o sangue de Jesus cubra esta casa, o sangue de Jesus cubra essa família. Nós apresentamos no altar do Senhor a família, apresentamos no altar do Senhor a vida profissional, os negócios, Senhor, e te pedimos que debaixo da tua palavra, debaixo da palavra do Salmo 91, Senhor, essa pessoa seja saciada, em nome de Jesus, ela seja saciada, Senhor, e nós reclamamos essa promessa, Pai, que está no verso 10, nenhum mal sucederá a essa casa, praga nenhuma chegará a essa casa, no nome de Jesus, eu declaro essa casa abençoada, a maldição não pode prevalecer, a praga não pode permanecer, a doença não pode permanecer, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, nós reclamamos as prerrogativas da tua palavra e declaramos que o Senhor é o nosso refúgio,
O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o refúgio daquele que está orando, o Senhor é o nosso refúgio, em Ti confiamos e já declaramos que as amarras estão por terra e não tem mais poder para prender, para amarrar, para trancar, para fechar na nossa vida. No nome de Jesus, declaramos vitória, declaramos saúde, paz e colocamos tudo na nossa vida nas mãos de Jesus. Tudo nas mãos e no controle do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Você foi abençoado? Essa oração você pode fazer 3 vezes, começando já hoje, e por 5 dias repetindo ela, orando 3 vezes. Se puder também repassar a teus amigos e teus parentes, faça isso, replique essa oração. E se você foi abençoado através dessa live, curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E você que é novo no canal, já te inscreve e nos acompanha nessas correntes de fé proféticas que estão abençoando a vida de muitas pessoas. E se você quer testificar o poder de Deus dessas lives, nos acompanhe no Instagram e veja ali os testemunhos que nós temos posto. Isso é Deus agindo, isso é a ação do Espírito Santo tocando na tua vida e te abençoando. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, na paz do nosso Salvador. Deus te abençoe.